gente não sabia nem o que a Elisa falou de pedir ajuda para alguém, a gente não sabia nem que precisava pedir ajuda para alguém. Você está tão deficitário nesse assunto que você não sabe nem que você precisa de ajuda. Você acha que é uma receita de bolo em relação àquela técnica? Você não precisa falar com um especialista, porque você já tirou seu MEV ali, tá bom ali, pronto. E é uma coisa assim, que a gente nunca sabe o suficiente. Então, por exemplo, desde que você é aluno de iniciação científica, eu assisti a disciplina de graduação do meu orientador 3 vezes. 3 vezes. Primeiro, porque eu tinha deficiência naquela área que eu queria seguir. Ele era um cara bom, que ensinava bem. Era a chance que eu tinha mais chance de conversar com ele nas aulas dele do que no laboratório, porque era onde ele estava lá para ensinar mesmo e ele conseguia parar para dar atenção. E eu fui me alimentando daquilo. Então, assim, ter aquela humildade também, desde que a gente é aluno até quando a gente é professor, de que a gente sempre vai precisar aprender. Então, enquanto eu estava na graduação, eu fui assistindo as aulas do cara, né, várias vezes. Depois, na pós também, eu não ficava fazendo disciplina só no meu programa de pós-graduação. Né? Às vezes o orientador não deixa também, ele fica com aquela preocupação de você perder o foco, e o cara tá certo porque, né, ele já deve ter levado umas lambadas de aluno também, né? Mas assim, se o orientador às vezes falava, não, você não vai fazer essa disciplina, eu ia lá fazer como um 20, porque eu achava que ia agregar para mim. E hoje, como docente, eu faço disciplina. Se eu vejo que tem uma disciplina legal no programa de pós e eu vou aprender, eu vou fazer. Não tô nem aí, eu faço mesmo. E eu gosto de fazer. E aí você vai aprendendo, você vai trocando ideias, sai um pouco dessa casinha, entendeu? Só naquilo ali, né? E correr atrás das deficiências mesmo. E aí, uma vez que você já tem em mente tudo isso, aí vem o processo da escrita do artigo, que é basicamente para isso que é a reunião de hoje, né? Mas eu não podia deixar de falar dessas coisas que interferem na escrita. Então, escrever um método bem escrito faz você até lembrar dos dados que você precisa colocar, do valor dos dados que você tem, né? E que dados realmente que são evidências para responder e para testar as hipóteses que você colocou no seu trabalho, né? Então, escrever um método bem escrito. Isso não significa que você vai sentar para escrever o método e vai escrever ele de uma vez. Não, você vai escrever o método. Aí você achou que você terminou de escrever. O próximo passo é ir para os resultados. Você começa a escrever os seus resultados, você fala, nossa, como que eu medi isso? Puxa, tá faltando no método. Volta para o método. Uma coisa vai equilibrando a outra. Essa dança entre escrever método e escrever resultado garante que o seu artigo fique muito bom, muito claro, né? Mas como que eu começo a escrever os resultados? Primeira coisa, você vai juntar todas as imagens, se o seu trabalho é de imagem, todas as figuras, esquemas, tabelas, tudo que você tem, e já vai colocar na sequência que você acha que vai ser do seu artigo, sem começar a escrever nada. E uma coisa que eu aprendi com o professor Thomas, que eu não dava valor para isso, é a legenda das tabelas, das imagens, das figuras. Ele falava o seguinte, se o seu trabalho for perdido na rua, a pessoa que lê a legenda, ela tem que saber sobre o que se trata o seu trabalho. Então, a legenda tem que ser muito detalhada. E eu já tive artigo recusado porque eu fiquei com preguiça de detalhar a legenda. Já tive artigo recusado por causa disso. Então, assim, coloque na sequência todas as tabelas, imagens, figuras, tudo aquilo. Colocou na sequência que você acha que vai ser, porque ela não é fixa. Nada é fixo, gente. Você não precisa se desesperar, nada é fixo. Você acha que vai ser aquela sequência, já começa a fazer a legenda. Eu coloquei a sequência, beleza. Essa é a imagem 1. O que eu posso descrever da forma mais detalhada possível nessa imagem 1? Escreve tudo. Já vai fazendo todas as legendas da forma mais detalhada possível. Não sei fazer assim. Vai ler artigo, vai ver como que os caras fazem a legenda. Se o cara começou a varzear na legenda, você se irrita lendo o trabalho, que você fala, cadê a seta, cadê a estrutura? Meu Deus, o que o cara fez? Aí quando você pega um artigo que você lê as legendas e fala, entendi. É esse artigo aí que você tem que começar a ler para aprender a fazer, né?
Então, detalhe bem todas as legendas. Isso está na ordem, você tem, uma vez que você tem o método bem escrito e essa montagem, né, das imagens e tudo, com as legendas bonitinho, você já tem o que a gente chama de draft do artigo, já tem o esqueleto do artigo pronto. O resto agora é só recheio. É só recheio. A última coisa que vocês têm que escrever no paper é a introdução. Ela é a parte mais difícil, né? Então, quando vocês terminarem tudo no paper, né, vocês já têm o método pronto, já tem o draft do resultado pronto, aí vocês vão começar a escrever resultado e discussão. O resultado, isso vai depender muito da estrutura da revista. Às vezes você tem algo assim, resultado e discussão, às vezes você tem o resultado separado da discussão. Quando o resultado é separado da discussão, tem que tomar cuidado para você não escrever o que é uma discussão no que seria um resultado, né? O resultado, ele não é interpretativo, ele é o resultado, ele é o seu dado, ele é aquilo que é totalmente livre das suas interpretações. Então, por exemplo, você tem a imagem de um osso lá, vou pegar o exemplo da calabresa porque muita gente aqui é vertebradólogo, né? Você tem lá, a calabresa está lá estudando as osteodermes. E ela está tentando ver se teve, se os seres humanos que fizeram aquelas marquinhas enquanto, né, naquele osso lá, naquelas osteodermes que vocês viram nas apresentações dela, enquanto a carcaça estava fresca. Então, o que seria um bom resultado? Ela tem lá a imagem, ela tem lá mostrando os orifícios na osteoderme, e ela vai colocar assim, orifícios na osteoderme tal, da preguiça da espécie tal, colocar. Aí, se ela quiser medir na porção distal, proximal, sei lá o que, da osteoderme, com polimento, com marcas de estriação, isso é um resultado. O que é uma interpretação? Marcas antrópicas feitas em carcaça fresca de preguiça. Isso é a nossa interpretação. Isso não é um dado. O dado, ele é livre de interpretação. A evidência, para um dado se tornar evidência, ele tem que ter um significado em que você já testou todas as suas hipóteses, você consegue corroborar e fortalecer isso por meio das suas interpretações que devem ser plausíveis. E isso vai lá para a discussão. Então, a discussão são as suas interpretações plausíveis a respeito do seu dado. É ali que você vai defender o seu dado como evidência. No resultado, o dado tem que estar o mais livre possível da sua interpretação. Por isso que é importante, nem sempre isso acontece, né? É importante que os outros autores leiam o seu trabalho, porque às vezes a gente fica viciado no nosso trabalho, e é normal, e o que na nossa cabeça é só um dado bruto, na verdade é algo muito interpretativo. E aí entra a função do coautor também. O coautor, ele tem que conseguir ajudar você mesmo, de fato. Ele não tem que colocar o nome lá só porque você usou o laboratório dele, ou porque ele foi para o campo, ou porque ele conseguiu grana para você fazer pesquisa, né? Então, as pessoas confundem muito o que significa autoria. Ou, sei lá, o cara trabalhou muito, mas nada do que ele fez é útil para o seu artigo, acontece. O nome dele não tem que ir lá no artigo por causa disso, entendeu? O coautor tem que realmente ajudar você a fazer o seu trabalho, né? A ver o que você não está conseguindo ver muitas vezes, a discutir coisas com você, a abrir a sua cabeça e a ajudar no texto mesmo, né? Então, essa é a função. Como fazer uma boa discussão? A boa discussão é assim, você vai pegar a sequência dos seus resultados, 1, 2 linhas, né, de cada parágrafo, você vai praticamente repetir o seu resultado e explicar ele. Por que aquele dado é uma evidência, como que você testou a sua hipótese, confrontar com a literatura, né? Então, assim, os nossos dados corroboram o trabalho do fulano, ou contradizem o trabalho do fulano, Beltrano e Ciclano. E quando a gente chega no auge da nossa maturidade científica, é quando acontece o seguinte: quando, além de confrontar com a literatura, a gente consegue oferecer algo novo, algo que não está escrito em lugar nenhum, uma coisa nova. Mas isso, às vezes, os nossos dados não permitem,
o que a gente está fazendo não permite, a nossa idade, a nossa experiência, mil coisas. Então, não precisam ficar encanados em ter que fazer isso num artigo. Uma vez que você terminou a sua discussão, aí você vai para as conclusões. As conclusões, elas têm que responder os seus objetivos. Você não pode ter objetivo de um jeito e conclusão de outro. Por exemplo, um dos objetivos do meu trabalho é observar, né, investigar a influência do ferro no processo de fossilização de folíolos de cicadácea. Aí eu coloco lá nos objetivos. As folhas de cicadácea, elas começam a entrar em decomposição em uma semana com temperatura de 30 graus. Eu estou respondendo o meu objetivo? Não estou. É um dado importante? É um dado importante. Então, isso eu deixo lá para discussão. As minhas conclusões, elas têm que ser pontuais, diretas e responder os meus objetivos. Eu sei que eu pego um bom trabalho, quando eu sou chamada para a banca de defesa de dissertação e tese, primeiro eu tenho que saber com o que eu estou lidando. Então, o que eu faço? A primeira coisa que eu leio, eu vou nos objetivos da pessoa, olho, leio, e aí eu vou nas conclusões. E vejo se as conclusões responderam os objetivos. Se responder, eu falo, tá bom, tenho um bom trabalho. Eu posso esperar o melhor desse trabalho. Se a pessoa chegou nesse nível de maturidade de não sambar nessas duas coisas, eu falo, não, beleza, agora vai ser sossegado ler isso aqui. Quando eu pego um trabalho que eu tenho objetivo X e conclusão, o céu é roxo, eu falo, nossa, eu vou passar desgosto aqui. Entendeu? Aí é sinal que a pessoa não sabe o que ela fez, desde o método até, sei lá, quando ela está andando na rua pensando na vida dela. Não combina, né? Então, conclusões diretas e pontuais. E aí, a última coisa que vocês vão fazer é a introdução. A introdução, ela vai ter que saber vender o seu trabalho. Primeiro, porque os revisores dos artigos, eles não têm, os editores, principalmente, que vão decidir se o artigo vai para frente ou se ele volta, eles recebem muitos artigos por dia, eles não estão afim de ler o artigo de vocês, eles não vão receber. Para a gente, o nosso artigo é a coisa mais importante do mundo. O editor de revista é só mais uma chatice com a qual ele tem que lidar durante o dia, né? Então, a sua introdução, ela tem que ser bem escrita, ela não pode ser chata, não é sinônimo de trabalho científico você fazer uma escrita chata, enfadonha, sabe, com aquelas revisões que você fala, aquela coisa histórica, sabe? Sei lá, vamos dar o exemplo do Gabriel agora. O Parque do Varvito é estudado desde 1800 e bolinha, quando as pessoas pegavam os troços para fazer pavimento. Não é o objetivo do trabalho dele. Se fosse o objetivo do trabalho dele fazer isso, alguma coisa ligada a turismo, educação, sei lá o quê, tudo bem. O objetivo do trabalho dele não é esse. É a questão paleoambiental dos bichos que viveram lá há centenas de milhões de anos, que podem dar dados irrelevantes para a gente sobre grandes mudanças climáticas, sobre grandes transformações na biosfera. Então, assim, qual é a grande questão do seu trabalho? Por que o seu trabalho é importante? É isso que tem que estar na introdução de vocês, né? Por que ele é importante? E uma coisa que a gente se equivoca muito é, eu estou fazendo, esse trabalho é importante porque essa região ainda não foi estudada, ou porque esses fósseis ainda não foram caracterizados, ou porque ninguém nunca fez isso. Isso não é coisa que se escreva na introdução. Você pode estudar uma coisa que todo mundo já estudou muito, mas fazer uma pergunta diferente a respeito daquilo. O importante do seu trabalho é a pergunta dele. É isso que tem que estar na sua introdução. Não é porque ninguém nunca estudou isso. Dane-se. Isso não é justificativa para você estudar alguma coisa. A justificativa para você... Só fazendo um paralelo com a parte que a gente vê muito em biologia comparada, que é uma coisa que me dá muita raiva, é quando a pessoa começa a introdução falando o grupo X, ele é muito bem sucedido porque existem 9.000 espécies. Não é porque existe 9.000 espécies que o bicho é bem sucedido. Isso é uma coisa que é recorrente. É uma introdução sem lógica. É uma introdução pobre. Porque você falou
É como se você dissesse assim. O que é ser bem sucedido evolutivamente, né, cara? Tipo, Exatamente. o que significa isso, cara? Fazendo um paralelo com Tem 9 mil espécies porque foi morrendo bicho. Fazendo um paralelo com vida amorosa, é como se você falasse, eu fiquei com aquele cara porque ninguém nunca quis ficar com ele antes. Não é? Pensa, entenda o seu trabalho assim, você tem que amar Eu casei 8 vezes, eu sou muito bem sucedido em casamentos. Não é. Entendeu? Não pode, gente. O seu trabalho ele é importante porque a pergunta ela é importante, porque ela vai ajudar a resolver um grande problema.